carta por el correo temprano. Esta carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin compasión por brillos por las calles yo lastraron. El motivo que ha cometido Roberto de haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso es un motivo, preso voy también, sargento. Quiere conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Salen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí, la carta que me mandaron contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que lea un seminario en toda generación. Sí, basta visto en insolencia, barbarie, alevosía, presentar el trabuco y matar a sangre fría. Hay quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí, por suerte tengo guitarra para cantar mi dolor. También tengo 7 hermanos fuera del que se engrilló. Todos ellos son anarquistas con el favor de mi Dios. Sí. Por suerte tengo guitarra para cantar mi dolor. También tengo 7 hermanos fuera del que se envió. Todos ellos son anarquistas con el favor de mi Dios. Violeta Parra, La Carta. Uma das últimas composições da Violeta, quando ainda na exposição no Louvre, a única artista latino-americana a ter uma exposição individual no Louvre, recebe a carta que seu irmão Roberto Parra havia sido preso por ter apoiado a greve. E se isso é um motivo, o preso vou também sargento. E essa canção da Violeta, uma das nossas maiores artistas latino-americanas, não é apenas uma folclorista, além de artista plástica, escultora, terridora, mas também filósofa. E aqui no final da canção, por sorte tenho guitarra para cantar as minhas dores, e também tenho 7 irmãos, fora aquele que ficou preso. Todos eles são anarquistas com o favor de meu Deus. Isso que pode parecer extremamente contraditório para alguns, como ser anarquista e ainda, graças a Deus, a não ser a Zélia Gattai.
esse caráter paradoxo da própria constituição do humano é uma das bases do pensamento desse filósofo russo, na verdade ucraniano, nasceu em Kiev, em 1874, e que é um personagem ainda pouco conhecido no Brasil, embora tenha marcado várias gerações de pensadores, hermeneutas, filósofos, teólogos. Berdyaev é uma das últimas vozes deste pensamento absolutamente complexo do que ele próprio chamava de uma ética paradoxal. Nikolai Alexandrovich Berdyaev. Há, a princípio, três noções ou três princípios básicos no pensamento do Berdyaev que merecem um destaque para começar a aproximar-se da sua obra e das suas indagações. A primeira é a própria ideia de liberdade increada. Uma liberdade no fundo da existência, uma liberdade daquilo que ainda não foi criado, de onde todas as coisas emergem pela interferência, e isso é interessante, não só do humano. Esse abismo, essa profundeza é a leitura que o Berdyaev faz do nosso sapateiro, remendão do século XVIII, Jacob Boehme, da sua ideia de Grund, aquilo que está no abissal, no subterrâneo de tudo, na origem primeira. E essa origem primeira onde todas as coisas contrárias estão conciliadas. Não é uma harmonia estática, muito pelo contrário. Mas é a partir desta liberdade que é increada é que vai dar fundamento para o aparecimento de duas forças importantes: o ser humano e a ideia de sagrado. Essa região subterrânea, antes da própria existência, pré-existencial, de uma certa forma também influenciou o pensamento do Maurice Merleau-Ponty, quando ele pressupõe o ser selvagem, pré-reflexivo. É desta origem onde as coisas estão todas entrelaçadas que um desvio acontece, um clinamen, diria o Epicuro, em que não há uma determinação, mas o trágico da liberdade na sua totalidade. Se de um lado Berdyaev pensa, a partir do Boehme, esse Grund, essa liberdade increada, o outro princípio básico é justamente a ideia de pessoa, a noção de pessoa. Essa construção permanente, inacabada, entre duas grandes forças contrárias: as pulsões do ser, a sua vontade, a sua afirmação, o seu caminhar, o seu fazer, e de outro lado a resistência do mundo concreto, a facticidade do mundo. Não podemos esquecer que Berdyaev é um filósofo existencial. E ele diz em um determinado momento: eu chamo filósofo existencial todo aquele que se identifica com a vida do mundo. Porque é um encarnamento, uma encarnação, um incorporamento da existência no mundo já dado, com todas as suas contradições. E, portanto, essa construção cotidiana, dinâmica entre essas duas forças vai constituir a pessoa, que difere completamente da noção de indivíduo, da noção burguesa de indivíduo, enciclopedista e depois psicológica, enfim, de indivíduo, como se pudesse abstrair alguém
de onde ele emerge, de onde é a sua origem, da sua comunidade, da sua família, da sua cultura, da sua língua. E todos esses fatores são indicativos desse nascimento, dessa emergência da pessoa, do seu tecido já social. Então a pessoa, ela é, nessa perspectiva muito comum, né, no modo de pensar russo, social já de imediato. A grande tarefa é a construção da sua pessoalidade, dos seus traços de caráter. Enfrentar, de acordo com seus recursos próprios, os desafios, os obstáculos do mundo concreto. Se essa pessoa ela emerge imediatamente do social, então ela é, ao mesmo tempo, também comunitária. Ela é também uma pessoa comunitária ou ainda uma comunidade pessoal. Eu não posso jamais esquecer as origens, de onde eu vim, a minha língua, as limitações do pensamento que a minha língua carrega, os padrões, os valores, a história, a herança, a ancestralidade que vai constituir a minha pessoa. Só que esse não é um dado, não é, segundo Berdyaev, isso não é determinante, porque ele vai entrar justamente nesse jogo de tensões com o mundo concreto. Então é sempre uma construção aberta, dinâmica, infindável. De outro lado, também um terceiro princípio bastante importante é o mundo objetivado, o mundo concreto, essa facticidade do mundo, que é o que ele chama da objetivação do mundo. São essas dimensões institucionais, as dimensões jurídicas, a dimensão do Estado, a dimensão do coletivo amorfo, do coletivo massa, diria Ortega y Gasset, desse ser diluído nas estatísticas, impessoal da governança, que só se estabelece como governança justamente porque é impessoal, né? Então, esta dimensão coletiva da pertença, da construção da pessoa, difere totalmente da sociedade. Em termos de pessoa, o mais adequado nessa linha de pensamento é identificá-la sempre com a comunidade de origem, ou ainda comunidade de destino, que vai conformar, que vai entrar nessa construção da sua pessoalidade, e não com a sociedade abstrata, impessoal, o reino da estatística ou das políticas públicas. Desses três princípios que ele vai construir as suas indagações, ele não tem um sistema fechado, ele é completamente avesso aos sistemas. E daí ele próprio intitular-se como um anarquista religioso. Porque ele tem essa preocupação com o sagrado e com a relação com que o ser humano estabelece com esse sagrado na sua constituição, mas ao mesmo tempo é avesso a toda instituição, seja ela a religião institucionalizada, seja o Estado, seja o sindicato, ou o partido, ou, né, o império, o czarismo. E desta forma, portanto, a sua maneira de lidar, não só pessoalmente ao longo da sua vida, da sua trajetória, mas na sua própria reflexão, o anarquismo, a atitude libertária é um veio que lhe dá substância. Com a concepção naturalista e orgânica do povo, da coletividade, a pessoa está necessariamente considerada como uma simples célula da organização nacional, isso é, como uma parte de um todo. É isso que observei em todas as correntes populistas, o fascismo, o hitlerismo, o eurasianismo.
A força de uma sociedade, e particularmente a força de um Estado, não é um valor por ele mesmo. Ele pode ser a manifestação de uma natureza demoníaca. Há dois mitos fundamentais que podem revestir o caráter dinâmico da vida dos povos: o da origem e o do final. Entre os russos, predomina o segundo, o mito escatológico. A filosofia é a percepção criativa pelo espírito do significado da existência humana. Gurdjieff, 1936. Entre as suas principais publicações antes do exílio, ainda em solo russo, Subjetivismo e Intelectualismo na Filosofia Social, de 1900, O Problema Ético à Luz do Idealismo, de 1902, A Nova Consciência Religiosa e o Problema Social, de 1905, A Crise Espiritual dos Intelectuais, de 1905 também, Subespécies Alternatis, de 1907, Filosofia da Liberdade, em 11, A Verdade da Filosofia e a Verdade segundo os Intelectuais, 1909, Komyakov, em 1912, O Sentido do Ato Criador, em 16, e O Destino da Rússia, em 17, A Alma da Rússia, em 18, Filosofia da Desigualdade, em 1918, O Sentido da História, em 22. E aí, a partir do exílio, já na França, O Pensamento de Dostoiévski, em 24, Uma Nova Idade Média, em 1924 também, Filosofia do Espírito e Liberdade, 27, Dignidade do Cristianismo e Indignidade dos Cristãos, 1931, A Destinação do Homem no Mundo Atual, Ensaio de Ética Paradoxal, 5 Meditações sobre Existência, Solidão, Sociedade e Comunidade, de 36, Ensaios de Metafísica Escatológica, 41, No Umbral de uma Nova Época, 46, Dialética Existencial do Divino e do Humano, em 47, e no final de 47 ainda, O Autoconhecimento, ensaio de autobiografia filosófica ou autobiografia espiritual.
velho amigo José Carlos Rodrigues costumava dizer que o conceito de cultura é uma grande armadilha. Nós temos a tendência a entender por uma determinada cultura um todo homogêneo que não comporta diferenciações, quando na verdade qualquer cultura é sempre culturas no plural. Existe uma variedade enorme, uma gradação enorme de diferenças que o olhar estrangeiro não capta sobre uma determinada cultura e que é necessário vivenciar essa cultura por dentro para tentar aproximar-se a esses matizes. A mesma coisa acontece com a cultura russa, ou que se chamava no comecinho do século XX de a alma russa. Berdyaev é bastante mobilizado, né, com o papel que essa alma russa pode desempenhar no mundo, através da reflexão, da indagação, parte desse princípio. Temos filósofos camponeses e sedentários aristocratas. Temos beberrões que fazem metafísica e militares estúpidos. Nada, nem a classe social, nem a pouca cultura letrada pode determinar o que seja a pessoa. Quando dois russos estão brigando, inevitavelmente, ou eles estão falando sobre a revolução, ou sobre Deus, ou sobre a solidão, mas necessariamente acompanhados de vodka. Mas afora todas as anedotas da alma russa, Berdyaev foi um dos que me parece mais se aproximaram desses matizes, destas dissidências, para compreender um pouco o jogo de forças, sobretudo no final do século XIX e começo do século XX, que vão, né, findar, de uma certa maneira, na Revolução Bolchevique de 17, mas o próprio Berdyaev afirma que essas bases, essas características vão permanecer no pós-revolucionário e algumas, inclusive, endurecer-se, como é o seu próprio caso, exilado, e a lástima, dizia ele, do que fizeram do marxismo. Por isso essa sua veia anarquista, né, bastante contundente. Mas para dar uma ideia da abrangência da obra do Berdyaev, alguns elementos que perpassam, né, toda a obra, que está nessa introdução, Berdyaev, que é a Educação e Religiosidade, junto com a colega Eunice Simões, o pensamento complexo, o que se convencionou chamar de pensamento complexo, né, nos últimos anos, e que alguns identificam imediatamente com Edgar Morin, quando o Morin bebe justamente dessa fonte, Berdyaev, e através do Berdyaev, Jacob Boehme, porque é justamente no Jacob Boehme que o Berdyaev extrai esse conceito de unitas multiplex, ou seja, uma unicidade, não unidade, mas uma unicidade que comporta dentro de si uma variabilidade enorme de fatores, de constituições. Então, ao modo mais gnóstico, ao modo mais alquímico, lidar com essa contradição o tempo todo. Uma invariante e ao mesmo tempo a variabilidade. Pensar de maneira, né, tecelã, a urdidura, a constituição em trama de um tecido, como diz a própria palavra, complexos, né? Curiosamente, o Edgar Morin, uma das últimas vezes aqui no Brasil, disse que
uma forma de experimentar ou vivenciar o que é o pensamento complexo é contemplar os pássaros. Na autobiografia espiritual do Berdyaev, ele diz que é justamente contemplando a natureza e lidando com ela, na horta, no plantio, nas árvores, é que ele começou a entender a constituição da própria existência, né, de maneira complexa. Um outro elemento é a crítica que ele faz à modernidade como uma nova Idade Média. Ou seja, ele diz com todas as letras, o futuro é sombrio. Nós não podemos esperar que os anos vindouros serão necessariamente melhores. Muito pelo contrário. A liberdade de alguns sobre a determinação de outros fará da própria civilização a mais completa barbárie. Ele escreve isso em 1933. E percebemos hoje a confirmação, digamos assim, dessa perspectiva de uma nova Idade Média. Se a gente entender que a Primeira Guerra Mundial de 1914 e 18 foi um momento de a humanidade talvez perceber o potencial destrutivo que ela tem em relação a si mesma, os regimes totalitários que vão se organizando, né, nos anos 20 e a quebra da Bolsa de Valores em 29 acelera isso em muito, culminando com o máximo de irracionalidade com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, não temos perspectiva de nenhum futuro radiante. Aliás, a ideia de futuro é irrelevante nesse sentido. E, portanto, temos algumas tarefas tal qual a chamada Idade das Trevas, durante esses 1000 anos de domínio da Igreja Católica, do século XIV até o século XV aproximadamente, que é de tentar nunca largar a sua possibilidade de reflexão, na medida das possibilidades, a luta pela sua própria liberdade e pela sua própria vida e das crias. Porque o regime opressor, o grande inquisidor do Dostoiévski, continua tão forte quanto na própria Idade Média. Um outro elemento também interessante nessa ideia da Terceira Roma, no messianismo russo, é ele pensar uma resistência, o que é muito característico dele, a esses mecanismos de objetivação, né? Que é essa reificação, tornar-se coisa, tanto do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da pessoa, quanto do ponto de vista social. Então, uma resistência a todos os processos de institucionalização. Isso quer dizer um apelo a algo que é pavoroso à figura do Estado, né? Sobretudo depois da Revolução Industrial, que é a autonomia das comunidades. Ou seja, o que ele está propondo ou detectando, não só na experiência russa, mas na sua própria reflexão, é o caráter extremamente forte da possibilidade de autogestão. Quando percebemos essa dupla constituição da pessoa e da comunidade, e elas se retroalimentam, com todos os seus embates, isso não quer dizer nenhuma harmonia, mas isso cria laços sociais, políticos e de autonomia que começam a apresentar uma resistência às formas do grande inquisidor, a própria figura do Estado. Aqui a gente pode perceber, tanto, né, na América Latina, entre as nações indígenas, quanto na experiência afrodescendente, assim como também experiências no Extremo Oriente, enfim, no Grande Mundo, desta necessidade de retomada das comunidades autônomas.
ele já adiantava uma possibilidade, nesta veia mais libertária, de uma confederação de comunidades autônomas. A ética paradoxal, que é um dos grandes legados do Berdyaev, sobretudo nesse livro chamado A Destinação do Humano, A Destinação do Homem, ensaio de ética paradoxal, que nos apresenta uma série de questões e de flerte com uma área que vai se constituir também de maneira contemporânea a sua existência, mas aqui no Brasil muito mais recente, a partir dos anos 70 e 80, que são os estudos sobre o imaginário, né? E que a gente vai tentar aprofundar um pouco mais num segundo momento. Essa ética paradoxal, ela sempre nos coloca esta tensão que existe entre a tradição, a ancestralidade e os mecanismos de ruptura. A própria tradição necessita desta ruptura para atualizar-se enquanto tradição. E, portanto, não se trata de uma negação da tradição, mas a ruptura não seria ruptura sem o lastro desta mesma tradição a que pertence. De outro lado, a tradição sem o mecanismo da ruptura, da sua autocrítica, ela se congela, ela se fossiliza, ela se cristaliza. E essa, né, dialética entre a tradição e a ruptura, entre a ancestralidade e a mudança, é que vai conformar as suas reflexões sobre uma ética paradoxal. O personalismo comunitário, autogestionário, como eu já tinha comentado, a noção de comunhão na existência pessoal, as possibilidades de comunicação e comunhão entre as pessoas, sem nenhum tom apaziguador, mas absolutamente mistérico. O que quer dizer isso? Berdyaev por várias vezes menciona que o mistério, que é uma das experiências, né, de participação mística, não é algo para ser explicado. Ou seja, ele não sucumbe às categorizações racionalistas, nem na filosofia, nem na teologia, nem nas ciências sociais, enfim. Mas o mistério não é para ser explicado, ele é para ser profundizado. O mistério é uma experiência e, como tal, é constitutivo da própria existência da pessoa. Não há como tentar reduzi-la a algum princípio explicativo, mas a aceitação dela, assim como a aceitação da própria vida, tem esse seu caráter trágico. Dentre todas as possibilidades do agir humano, você pode, numa situação limite, né, como diria o Jasper, encontrar duas atitudes completamente distintas, né? Alguém que tenta socorrer alguém numa situação limite, um desastre, e outro que vai fugir da situação, independente de socorrer, né, alguém. São duas atitudes absolutamente possíveis, contraditórias, irreconciliáveis, mas que fazem parte do mesmo terreno humano. E por fim, do meu ponto de vista, é um dos filósofos que melhor trata a questão da solidão, como uma experiência absolutamente existencial, insuperável, não passível de solução. Ninguém consegue compartilhar a sua existência. A existência é uma experiência absolutamente pessoal e, como tal, absolutamente solitária. O que nós tentamos, na maioria das vezes, é comunicar as nossas experiências, os sentimentos, afetos,
mas isso jamais preenche a experiência da própria solidão. O que poderíamos fazer no limite é juntarmos as nossas solidões se acariciando e tentando comunicar-se. Mas a superação desta solidão, não. Por isso que num determinado momento escrevi um texto a respeito da infância e falava, baseado no Berdyaev, do necessário respeito à solidão das crianças, no momento em que elas precisam ficar sós, sem um adulto tagarela, com quilos de informação inútil, para que ela possa ter a experiência dela mesma no mundo. Mas a uma meia distância, porque depois da descoberta, ela precisa comunicar a sua experiência. E a criança não é algo que vai vir a ser, ela é uma pessoa. E como tal, já tem essa experiência da solidão intransponível. A experiência do amor é de transcender, diz ele em 5 meditações. Assim como em Tristão e Isolda, a solidão e a nostalgia sexuais não são completamente suprimidas. Os amantes, eles têm um elemento demoníaco de inimizade, mas realizar a imagem do andrógeno perfeito, isso é que faz a transfiguração da natureza. Dentro do comunismo, esse problema desaparece. A solidão é definitivamente suprimida pela dissolução do eu na coletividade pública, pela substituição da consciência coletiva ao eu pessoal. A existência do eu se objetiva definitivamente. Mas ele continua. A erótica, então, é sacrificada à economia e à técnica. A mesma tentativa do racismo alemão, ou entenda-se, do nazifascismo e de todo o pensamento totalitário. Mas também não é diferente, continua ele, com os doutores da igreja. Neles encontramos a mesma negação do amor pessoal, a mesma concepção de vida sexual considerada como uma instituição social. E é verdade que um dos seus aspectos, a sexualidade, na existência interior do eu, interessa ao destino do homem, da mulher, da pessoa. E ela é completamente estranha ao mundo dos objetos. Em A Ideia Russa, o povo russo não é de todo nem europeu e nem asiático. A Rússia é uma enorme parte do mundo, é um colossal Oriente e Ocidente, e em si mesma reúne estes dois mundos. Desde sempre na alma russa lutaram dois princípios, o oriental e o ocidental. Há uma correspondência entre o imenso, o infinito, o ilimitado da terra e da alma russa, entre a geografia física e a espiritual. A alma russa possui a mesma imensidade, a mesma ausência de limites, a mesma aspiração ao infinito que a planície russa. Como consequência disto, o povo russo teve dificuldades para dominar este vasto espaço e organizá-lo. O povo russo sempre demonstrou uma enorme espontaneidade e uma relativa debilidade formal. Nunca pôde ter sido um povo de cultura por excelência, como os povos da Europa Ocidental, mas, se bem um povo de revelações e inspirações,
que não conhece a moderação e com facilidade cai nos extremos. Em O Espírito e Liberdade, logo na introdução, Berdyaev cita Leon Bloy. Sofrer passa, mas haver sofrido nunca passa. Essa é uma das marcas desta concepção de tempo condensado. A experiência, ela é sempre anterior à reflexão. A reflexão sempre vem a reboque. A elaboração verbal, racional, ela sempre vem depois da experiência. É nesse sentido que também Maurice Merleau-Ponty nos diz desse ser selvagem, pré-reflexivo. Diz ele, num determinado momento, é necessário uma Ursprungklärung, iluminar tenuamente essa região das profundezas de onde emerge o ser. Uma outra forma de dizer do Ungrund de Jacob Böhme. E, portanto, se a experiência ela vem antes da própria reflexão, toda reflexão, diz o Berdyaev, a continuação, toda reflexão é uma reminiscência, é uma memória da experiência vivida, reformulada, refletida, assim como o regime mítico do Ocidente, bastante ocularista, a reflexão também guarda essa origem mítica, da reflexão das luzes, daquilo que se pode ver, das perspectivas, dos panoramas, dos pontos de vista. Nesta espiritualidade, ou melhor, nas espiritualidades orientais, lembrando que o Oriente não é um conceito geográfico, nas culturas orientais, não há predominância desse padrão mítico baseado no olhar ou nas luzes, de onde vem o próprio iluminismo, Aufklärung. Mas todo ao contrário, ele vem da experiência, do sentir, do estar imerso no mundo e parte da natureza. Por isso as concepções de alinhamento, de sintonia e de diálogo com o mundo, porque não é um mundo exterior nesta concepção. Ele é o próprio mundo interior com o qual nós construímos a nossa própria existência. Daí a importância dos caminhos. Há dois mitos fundamentais que podem revestir o caráter dinâmico da vida dos povos, o da origem e o do final. Entre os russos, predomina o segundo, o mito escatológico. A outra concepção extremamente importante no pensamento do Nikolai Berdyaev, e talvez um dos mais polêmicos, é a ideia da teantropia, ou seja, de um princípio teândrico. O ser humano e o sagrado se constituem dinamicamente ao mesmo tempo. Diz ele, numa expressão bastante emblemática na sua autobiografia espiritual:
A ideia de Deus foi a melhor ideia do homem, assim como o homem foi a melhor ideia de Deus. O drama humano atravessa o drama divino, assim como o drama divino atravessa o drama humano. Do ponto de vista existencial, os dois se engendram. Isso não quer dizer uma soberba humana, e muito menos diminuir a natureza do sagrado, mas é perceber que as duas instâncias dessa existência, elas são concomitantes, elas são opostas e ao mesmo tempo complementares. E esta manifestação do sagrado, ela se dá em todas as suas partes. Por isso que Berdyaev, comentando sobre a ideia russa, a alma russa, ele afirma que a pessoa não é uma parte do todo, mas sim, ao contrário, a pessoa, ela é em si esse resultado do embate entre a sua coletividade e a própria construção da sua existência. Desse ponto de vista, a pessoa não faz parte da comunidade ou da sociedade, do ponto de vista objetivado, mas a comunidade e a sociedade estão na pessoa. Essa perspectiva, embora pareça sutil, mas no modo de pensar eslavo, russo, mais oriental, é o que possibilita perceber essa interdependência entre as duas instâncias. Na verdade, elas nunca se separam, é apenas pelo olhar muito racionalista e descolado da existência é que se pode pensar desta maneira mais funcionalista, de que a sociedade é composta por indivíduos, ou ainda que a coletividade é composta de pessoas. Tudo ao contrário. Não há comunidade sem a construção pessoal destas pessoas, assim como essa pessoa também não se constrói, não afronta a própria realidade, o próprio mundo, abrindo mão das suas origens, abrindo mão daquilo a que pertence desde o momento em que nasceu. Os desdobramentos dessa forma de pensar, que é um dos esteios da antropologia da pessoa, reforça de maneira insistente o engajamento existencial. Não basta apenas o discurso, falar sobre, não basta elaborar conceitos aprisionados numa ou noutra racionalidade, seja ela cartesiana, seja ela aristotélica, seja ela marxista, seja ela funcionalista, analítica. Todas elas reduzem a um modelo explicativo a própria existência e, portanto, descola do mundo concreto das relações entre as pessoas. Por esse viés filosófico, de uma antropologia filosófica, ou como diz o Berdyaev, de uma filosofia religiosa, de um anarquismo religioso, é que nós percebemos esta interdependência e a necessidade insuperável de nunca esquecer das suas origens. Esse dilema constante entre a ancestralidade e a necessidade de formular outras possibilidades de existência, alguns dirão um outro mundo, justamente por esse caráter filosófico no pensamento do Berdyaev, de ter como ponto de partida a inconformidade com o mundo. Um desajustamento com aquilo que é estabelecido. Uma indignação
com a objetivação do mundo, uma indignação com o que é característico nessa nova Idade Média, com os adoradores do consumo. As relações humanas se reduziram, através do capitalismo e com toda a ética protestante, a uma apologia desse consumo. Não se fala mais em existência, ficou démodé. Então, ficamos reduzidos ao consumo. A cultura virou um consumo, o corpo virou um consumo, as almas se consumiram, o templo do consumo nos shoppings, nos centros comerciais, através da relação mágica com o seu cartão de crédito, é a objetivação talvez máxima que conseguimos. Nesse final de Idade Média Nova, possivelmente algo que Berdyaev não contemplava, mas que vai expondo cada vez mais o grau de objetivação que encontramos na sociedade hoje, é a possibilidade, inclusive, de pensar um período pós-humano. O avanço tecnológico, informático, virtual, da robótica, da cibernética, em que modelos computacionais já se auto-engendram, nos mostra que se auto-engendram de maneira cibernética e que, portanto, já podem estabelecer outras bases que não o pensamento binário, originalmente a base do pensamento e do processamento de informações computacionais, sobretudo a possibilidade, se não já a existência, de modelos orgânicos de processamento de informação com outras bases que não o silício apenas, nos apresenta um futuro bastante sombrio. Assim como Berdyaev, sempre muito pessimista em relação ao que chamamos de futuro, a vida vai se tornando cada vez mais distante. Como ele próprio diz, o avanço técnico tem a capacidade de deixar o ser humano cada vez mais só. Além da sua solidão intransponível, ôntica, própria do ser, uma solidão da massa, uma solidão do homem e da mulher médios, numa sociedade mediana, numa existência medíocre, em que os valores permanentes, se é que podemos dizer assim, a defesa da vida, a filia, a amizade, o amor, a ancestralidade, vão perdendo espaço para o consumo. Що може, Михайло, ти без мене щонеділі і збирала файну. A fidelidade das pessoas, umas às outras, as grandes forças que combatem pela pessoa no mundo dado, são as forças da memória, do amor e da criação.
A memória, nessa relação paradoxal entre a ancestralidade, não só a memória humana, mas a memória, não só a memória pessoal, mas a memória humana, e a necessidade da ruptura na emergência do ato criador. Esta memória viva, intensa, como diria o Bachelard, Gaston Bachelard, deformado pela imaginação, inconcebível do ponto de vista da ciência chamada história. Todo documento histórico é uma ficção. A sua prova física não é um elemento supra-existencial. É necessário ficcioná-lo. Dizer do seu sentido num contexto em que não vivemos mais. E o que é a ciência senão uma outra ficção? Diz o próprio Berdyaev, todas essas formas simbólicas, a arte, a ciência, a história, como diria Ernest Cassirer também, na sua filosofia das formas simbólicas, Berdyaev também havia chegado à mesma conclusão. Não há nenhuma anterioridade ou superioridade ou hierarquia entre as ficções que estão na base do pensamento científico ou do pensamento religioso ou ainda das comunidades ancestrais, dos saberes ancestrais e muito menos da filosofia. Toda filosofia, pelo olhar do Berdyaev, é sempre um ato criador. Um ato criador. Face à inconformidade com o mundo dado. O amor, essa não morte, esse instinto da vida, esse apelo à vida, essa libido, mas, entre parênteses, descolado da concepção freudiana, esse impulso de vida, é o que faz o liame social, é o que faz o liame dentro da comunidade, é o que estabelece as relações existenciais entre as pessoas, não é um contrato formal, social, como os iluministas republicanos, pedagogos, russonianos, enfim, entendem esse contrato social. Amar uma pessoa, devotar-se a ela, de maneira incondicional. Se de um lado isso pode parecer muito romântico, eu costumo dizer um pouco lastreado no Berdyaev, não, eu não sou romântico, je ne suis pas romantique, je suis très romantique. Dizer no bom francês é um pouco mais audível nos círculos acadêmicos. Se nós entendemos esse romantismo como um salto do humanismo antropocêntrico para uma outra forma de enxergar a vida e a própria existência, que nos dá chance na reflexão de Berdyaev, que é pensar, assim como em Jacob Boehme, esse Umgrund, esse abismo de onde a liberdade emerge e constitui reciprocamente o humano e o sagrado. Ou, de uma maneira um pouco mais simples, é esse liame, esta aproximidade, esta comunhão, nem um pouco rosácea. Isso não quer dizer que não seja eivada de conflitos, de embates, de afrontamentos, mas é justamente isso que faz
com que alguém tenha uma simpatia ou uma empatia com o outro. Participar do seu pathos. Participar da sua sofreguidão, das suas alegrias, dos seus desesperos. Aquele narcísico fechado dentro de si, das suas concepções e dos seus grandes modelos explicativos, não tem esta ponte de contato, ou como diriam os Guarani, não pode ser um parri, uma ponte, ou como dizem os quechuas, não é uma chacana, aquilo que estabelece a comunicação entre os pontos diversos, que são princípios absolutamente orientais, ameríndios, africanos, que estão muito mais próximos desse pensamento do que o racionalismo reinante. E de outro lado, a terceira força é a criação. Dialogar com esse Ungrund. Trazer do inexistente algo que se plasma, algo que passa a ter existência no mundo. Seja uma reflexão, uma indagação, uma pergunta, seja uma escultura, uma pintura, um poema, uma canção. Toda a criação é a participação nesse princípio criador da constituição do humano, da pessoa humana e da constituição do próprio sagrado. Todo ato criador, ele é sagrado por excelência. Como diz a tradição mais zen, um monge perguntado sobre o que é o sagrado, ele responde olhando para uma montanha e diz assim: olhe para aquela montanha. E ele, olhando para a montanha, em seguida exclama: uau! Este uau é o sagrado. Ou numa expressão de Clarice Lispector, o sagrado é um estado de graça. Na distração, Deus aparece. Em 5 meditações sobre a existência, 5 meditações sobre a existência, Berdyaev diz: a técnica ignora toda a comunhão. Ela representa a forma extrema de objetivação da existência humana. O carro, o avião, o cinema, etc., são seguramente a mais grande importância para tornar universais as comunicações entre os homens. Pelo seu meio, o homem deixa de ser alguém encarnado num ponto determinado do globo e se encontra lançado, então, na via mundial. Mas a prodigiosa difusão das comunicações universais se mostra contrário à proximidade, à intimidade que caracteriza a comunhão. Eles lançam o homem prodigiosamente à sua solidão. Tornam prodigiosamente só. E ele escreve isso em 1936. Ainda em Espírito e Liberdade, os homens de tipo aristocrático, orientados por outros mundos, orientados pela criação de valores inúteis para o homem médio, podem ser desprovidos de genialidade, podem ser inferiores na sua força ou no seu talento,
mas eles possuem uma organização espiritual diferente. Por sua vez, muito mais sensíveis, mais complexos do que os outros paquidérmicos da raça democrática. Em 5 Meditações sobre a Resistência, 5 meditações sobre a existência, Berdyaev escreve: o eu é primitivo. O eu vem antes de toda objetivação, é pela sua natureza existencial liberdade. É que primeiramente não há como pensar senão que o que principia os filósofos é a consciência. É o eu que emerge na existência. Quando começamos pela consciência, em parte já há um certo grau de objetivação. Que a consciência é a aurora da personalidade. É, sem dúvida, de uma importância considerável, mas ela não é primordial. A partir do pensamento do Berdyaev, há alguns desdobramentos que me parecem importantes em algumas áreas. Pensando do ponto de vista, dos seus desdobramentos nos estudos sobre imaginário, uma grande contribuição é pensar justamente o mito e o símbolo na sua natureza existencial, além da perspectiva mais antropológica, como temos no Círculo de Eranos, Michel Eliade, Gilbert Durand, enfim, essa encarnação do mito e da linguagem simbólica na própria existência, antes de qualquer reflexão sobre a existência, mas constitutivo e, portanto, vivido no próprio eu, na própria construção da pessoa. O que nos possibilita, por sua vez, uma hermenêutica deste simbolismo e do sagrado e das relações intrínsecas entre o simbolismo e as manifestações do sagrado, de um ponto de vista do mistério, que é afastar-se cada vez mais dos princípios explicativos dos racionalismos, tanto acadêmicos quanto científicos, quanto pretensamente antropológicos, mas flertar com o mistério, ou seja, sem a compulsão de explicá-lo, mas dizer e pensar sobre as nossas experiências com o símbolo, com a natureza mítica das nossas trajetórias e esta relação interdependente entre a minha existência e o próprio sagrado. Do ponto de vista mais político, filosófico, a
grande contribuição do Berdyaev é recolocar a questão da própria filosofia, não como construção de sistemas, e nem de modelos explicativos, e nem de construção de conceitos, mas na sua origem como amantes de Sofia, de uma perspectiva sofiânica, de diálogo com a ânima do saber, com essa alma de princípio feminino, que é a compreensão das coisas, retomar a filosofia como atitude, ou seja, como esta postura de indignação, de inconformidade, de aversão a tudo que é instituído e, portanto, pautando-se pela criação poética. Só podemos responder ao Criador ou aos criadores sendo fiéis ao princípio criativo da nossa própria existência, tornando-os nós mesmos criadores por sua vez. E isso nos leva, do ponto de vista mais político-social, à reafirmação das nossas possibilidades de criação, de clinamen, diria o Epicuro, de desvio das determinações, que é o encontro e a fabricação, em geral coletiva, de alternativas. E dentre elas, a mais notória, nesse esteio anárquico de Berdyaev, é a autogestão. Ou seja, a consciência de que nós temos a possibilidade de constituirmos em comunidade a nossa forma de sobrevivência, a nossa forma de relações interpessoais, as nossas alegrias, as nossas desesperanças, as nossas angústias. O que a dizer, ao final e ao cabo, o modo das comunidades tradicionais. Isso não quer dizer um regresso ao passado ou uma vivência tribal, mas é aprender com os nossos contemporâneos das comunidades tradicionais um desligamento do princípio básico do capitalismo. Uma afronta clara e objetiva às formas de dominação político-institucionais que tomou forma nesse Estado concebido de maneira ocidental. Desta maneira, não podemos acreditar e muito menos despender energias com políticas públicas, políticas impessoais, baseadas na estatística para um homem e uma mulher medianos, numa sociedade mediana, numa existência medíocre. Mas sim, nessa aposta do princípio criador, da liberdade increada, desse cimento social baseado na amizade, no amor, que mais uma vez não é isento de conflitos, dramas, a possibilidade de poéticas públicas, formas coletivas de criação, experimentação de formas de organização, de decisão, de construção de consensos coletivos. E isso não é absolutamente nada novo. Tanto na cordilheira, entre os quechuas, como, por exemplo, na vivência em Escaleria, no País Basco, a forma desta confederação de comunidades autônomas, em que os seus representantes se reuniam sob a sombra, não de uma mangueira, como queria o Paulo Freire, mas a sombra de um carvalho, a árvore de Guernica, e ali coletivamente dividiam as suas dificuldades, a busca de alternativas
e a partir desses encontros o retorno às suas aldeias e a convivência a partir daí. Não é à toa que um dos atos mais terríveis no nazifascismo para colocar a impossibilidade disso, que foi o bombardeio à cidade de Guernica, do País Basco. Foi um ato absolutamente esdrúxulo, porque uma cidade, um alvo civil, mas o totalitarismo faz isso. Do ponto de vista educacional, uma primeira conclusão a partir das indagações do Berdyaev é de maneira bastante simples: todos nós somos autodidatas. Nós não precisamos de instituições para a nossa autoformação. Essa formação é um processo absolutamente pessoal e completamente avesso a processos que são homogeneizantes, como os sistemas escolares no Ocidente. E, portanto, uma desconfiança completa a essas instituições objetivadas, como é a universidade, a escola pública, escolas particulares, enfim, essa educação, entre aspas, escolarizada. Uma revalorização daquilo que Dostoiévski chamava da voz do povo, uma revalorização dos saberes tradicionais, das comunidades tradicionais, da livre expressão desta vivência no chão da terra, e, portanto, uma desconfiança a priori de todos os especialistas, de todos aqueles que se descolam da existência para pensar sobre a existência e formular as suas receitas mágicas de gabinete. Essa voz do povo, portanto, é uma resposta à figura do grande inquisidor, também a figura de Dostoiévski, personificado na figura do Estado. A partir disso, podemos entender, então, que a aprendizagem ela é e só pode ser absolutamente pessoal. A escola e a universidade no mundo atual é um determinado momento em que se dialoga com essas instituições, mas a aprendizagem, a vivência disso, né? Se pensarmos que a experiência ela é sempre anterior à reflexão, à própria consciência, ela é pessoal. O que nos leva a contextos em que eu só posso ter uma experiência pessoal e meditar sobre ela a partir do princípio da liberdade. Liberdade de questionamento, liberdade de proposições, liberdade de alternativas, liberdade duramente conquistada no afrontamento, como diria o Emmanuel Mounier, quando ele identifica a pessoa com o termo grego prosopon, aquele que afronta com a sua presença. Não se trata de uma peleia, de uma disputa, de uma batalha, de uma guerra, não é agon do ponto de vista grego, mas é prosopon, aquele que com sua presença e a sua própria existência afronta o mundo dado. E do ponto de vista do sagrado, ou do ponto de vista teológico, que é um termo que o Berdyaev tem uma completa aversão, é a revalorização da ancestralidade, de tudo aquilo que herdamos de um passado imemorial, mas que se atualiza no presente vivido, pensando alternativas para o devir. Esta relação com a ancestralidade, o respeito, a reverência a ela não se desdobra num cristalizamento, numa cristalização de dogmas, muito pelo contrário. Mas é a mais completa aversão e uma crítica incisiva
a todos os fundamentalismos que só podem derivar de religiões institucionalizadas. E é então por isso fazemos aqui a distinção entre a religião institucionalizada e a religiosidade, que é a capacidade, a possibilidade de vivência de uma relação com o sagrado, seja onde ele se revele, seja numa esquina, com um jardineiro, ao ler um livro, ao conversar com alguém. Isso decorrente desta noção básica que é a teantropia, esse engendramento recíproco entre o humano e o sagrado. Diz Mia Couto, escritor moçambicano, quando pensamos nessa sacralidade do mundo, quando o mundo se torna um altar, a vida se transforma numa reza. Não importa em que casa vivemos, mas onde a casa em nós vive. E para encerrar essa apresentação, essa sabedoria da voz do povo, essa percepção dos paradoxos e a busca de alternativas, numa moda de viola caipira chamada O Casamento de Maria Branca, que tem uma versão bastante interessante do Rolando Boldrin e que eu gostaria de utilizar neste final. O casamento de Maria Branca foi bem diferente dos de muita gente. Não teve festa e não teve bom bocado, e não foi convidado nenhum só parente. Somente os dois debaixo de uma árvore, jurando tudo que vinha na mente. Juraram a tal de fidelidade, juraram tudo para todo sempre. Passado um ano veio o Antonino, e mais um ano veio a Isabel, e mais um ano veio a Carolina, e mais um ano veio o Gabriel. Os filhos todos de Maria Branca foram batizados diferentemente. Na hora santa aproveitava o sino, e com a mão no menino orava docemente. Que o Antonino seja um bom soldado, mas que o outro filho seja um carpinteiro. Que o Antonino seja um bom soldado, mas que o outro filho seja um carpinteiro. Para as meninas não peço cuidado, porque já sou devota de um casamenteiro. Para as meninas não peço cuidado, que eu já sou devota de um casamenteiro. Que o Antonino seja um bom soldado, mas que o outro filho seja um carpinteiro. Ai, ai.